Legal. Bom dia a todos. Hoje estamos um pouquinho atrasados, mas animados. Como está, Cláudia? Sobre a mente, né? Uma coisa que a gente está focando muito nesse momento, né? A questão da mente, a saúde mental, né? E eu queria saber quais são os cuidados que a gente pode ter com a mente. Sim, isso é muito importante. O Hahnemann, primeiro caso que ele atendeu, que deixou ele muito famoso, inclusive na Alemanha, foi um ministro alemão que descompensou um quadro de esquizofrenia, o Cockenbrink, e ele curou esse ministro. Então isso aí deu uma propaganda muito grande para a homeopatia. Mas veja, para ele conseguir isso, ele se internou numa propriedade da família do Cockenbrink, que era uma pessoa muito rica, muito querida da Alemanha, e ele ficou um mês analisando o caso e fazendo só prescrições higiênicas de mudança de hábito de vida, até que ele chegou no medicamento mais apropriado e, utilizando esse medicamento, restituiu a mente do Cockenbrink. E muito do que tinha roubado o quadro, facilitado a descompensação do quadro mental desse ministro, foi justamente o tipo de vida que ele levava. Uma vida muito estressada na corte daquela época, né? Ele como ministro com muitos problemas e vivendo em meio a banquetes, a muita bebida, uma vida pouco regrada, com pouca atividade física. Então, esse quadro do Hahnemann, ele deixa bem descrito, ele é muito didático para a gente, né, do que leva à descompensação da mente, né, e do que pode fazê-la, ajudá-la a restituí-la ou manter as nossas qualidades mentais, né. Então, primeiro, é a gente saber que esse órgão imaterial, que a gente chama de mente, ele não está só no cérebro, ele está no nosso corpo inteiro. Então a gente sente com o corpo todo. E é interessante que até hoje que as pesquisas são feitas, a gente sabe que tem ligações entre as atividades mentais, né, e questões fisiológicas, hormonais, circulatórias, que podem ser medidas através de esses exames mais sofisticados de ressonância nuclear magnética e outros, né, outras medições, mas a gente não consegue dizer aonde fica guardada a memória, aonde fica guardado o sentimento, que a gente lembra depois, aonde fica guardado, por exemplo, a transgenacionalidade, como a gente verifica nas terapias fenomenológicas de constelação familiar. Então, na verdade, podemos pensar como se o nosso corpo, e aí no caso, incluindo o cérebro como um órgão principal, que como uma central recebe tudo e processa, como um instrumento, como um rádio bem afinado, que consegue captar coisas do interior e do exterior, conscientes e inconscientes. Então, tudo que atrapalha, aqui já teve uma pergunta, né, se isso que eu falei se associa aos quadros atuais, né, por exemplo, essa epidemia de depressão que a gente vê na sociedade, é isso mesmo, né? Por quê? O tipo de vida que nós levamos leva ao nosso desequilíbrio. E esse desequilíbrio físico hoje é hipermedicalizado. Para qualquer dor de cabeça, qualquer febrinha, qualquer má digestão, a gente já está tomando remédio. Se eu não dormir uma noite, eu já estou tomando medicamento. Então é como se eu perdesse a minha capacidade de autorregulação e eu tivesse que lidar, além da doença, com esse tanto de medicamentos, fora a vida desregrada.
ar poluído, água poluída, alimento pouco vitalizado, uma quantidade de atividade física muito pequena, uma vida muito sedentária, e às vezes ainda entra o álcool, o cigarro, outras drogas, que vão perturbar diretamente a nossa mente. Fora as doenças que podem nos atingir, e que a gente já conversou aqui, sempre a doença é um quadro que atinge o corpo como um todo, então tem uma expressão mental. E o principal transtorno, vamos dizer, externo hoje, é a vida estressada e as notícias que a gente fica submetido. A grosseria, a violência, a feiura. Isso tudo está agredindo os nossos órgãos dos sentidos e não nos deixa ter um equilíbrio, uma harmonização com o que ocorre externamente. Então, vamos dizer que além do adoecer crônico, além das doenças medicamentosas, além dos hábitos de vida ruins, existe um excesso de substâncias, de drogas, e um excesso de droga mental, que é a feiura, o mal, a violência, a irritação, né? Fake news, desorientação, o ambiente moral desgastado, onde se relativiza 115 mil mortes, é capaz da gente se relativizar, a gente consegue relativizar que morreram na maior cidade do país 2 pessoas na Praça da Sé congeladas no frio. A gente consegue relativizar que uma menina de 10 anos foi estuprada desde os 6 anos de idade e achar que isso é normal. Não todos, é lógico, mas uma parcela da população. Isso demonstra o nosso pouco grau de mobilidade mental. E isso tudo redunda hoje em sermos o segundo maior consumidor do mundo de psicotrópico. Então, o Brasil só perde para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos tem quase o dobro da população daqui. Então, é um horror que está acontecendo com a mente do brasileiro. Mal educada, porque qual que é o problema? Eu estou dizendo tudo isso, né? Que o nosso principal problema é a mente, né? Mas a nossa principal solução é a mente. E a mente tem uma solução muito fácil, ela é educável, ela é treinável. Então a gente tem um grande problema em mãos desde sempre, porque o ser humano tem que se desenvolver no sentido da consciência. E a gente nasce criança, inocente. E eu tenho que me converter num adulto consciente. Então é um longo caminho que a educação de berço e a educação formal vão trazer para a gente. E a gente hoje está sendo mal educado. Então estamos nos tornando aqui o brasileiro que antes era pobre, mas era bom, né? Agora a gente deu uma enriquecedinha e estamos pobres de espírito. E agora a gente vai ficar pobre de novo, só que não vamos mais ficar bom, vamos ficar pobre e pobres de espírito, que é o que a gente está vendo aqui na nossa sociedade atualmente, a crise que a gente está passando. Então, aqui já colocaram, é mobilidade mental? Sim. A mente, ela tem uma mobilidade natural, o ser humano ele se transforma e ele amadurece, e ele se adapta, e ele encontra soluções para qualquer tipo de situação que ocorra. Né? Então, a gente precisa, num primeiro momento, restituir as nossas defesas. E, naturalmente, nós não vamos precisar explicar para ninguém que matar é errado. Você não precisa estar numa religião para entender que matar é errado. Porque a gente está vendo que as pessoas estão dentro de uma religião e não entendem que matar é errado. Então, a gente está tendo que voltar em conceitos anteriores à cultura para não cair no barbarismo, né? E qual que é a contribuição que a homeopatia pode dar? A homeopatia desde sempre olha essa totalidade.
Então, ela orienta todos os momentos. Ela orienta como deve ser a dieta, os hábitos de vida, do que eu devo me afastar, principalmente no início do tratamento. No início do tratamento aqui, eu estou falando dos primeiros 2 anos, mas isso daí pode prolongar mais dependendo do tipo de doença. Que eu tenho que me afastar de certas coisas, tenho que tomar certos cuidados a mais. Depois, como eu vou usando os recursos para me melhorar, e aí já entra o medicamento homeopático para curar a doença crônica, para restituir a saúde. E depois que eu estou saudável, como eu mantenho a minha saúde? E daí o indivíduo já liberto, ele vai receber orientações de caráter geral, porque ele vai ter condições de buscar. Isso é muito interessante, né? A gente não está tendo condição de buscar porque estamos doentes. Mas assim que a gente vai restituindo a saúde, volta em nós as aptidões humanas, as habilidades humanas, e a gente logo percebe o que deve ser feito. Porque isso é de fórum íntimo e pessoal. E a sociedade, de forma geral, atua só de forma reguladora, afetiva, não punitiva. Então, no primeiro momento, é muito bagunçado, porque a gente está no meio da bagunça, eu tenho que fazer um esforço para sair da bagunça. E depois eu tenho que fazer um outro esforço para me manter saudável. No esforço de se manter saudável, que entra as medidas preventivas, né? Então, eu vou saber me autorregular e ninguém vai precisar dizer para mim que usar droga é errado. Ou que faz mal, porque a droga altera a mente, né? Então, ninguém vai precisar dizer para mim que se eu não comer de forma equilibrada, eu vou ficar mal. Que eu não posso ficar vivendo só de festa, só de fast food. Que eu tenho que viver de um alimento saudável. Então, isso vai se tornando, até isso se tornar uma coisa inerente, né? Eu tenho que saber que eu estou um pouco doente e tenho que buscar a orientação de um médico. E aqui, desde muito cedo, entre os meus pacientes, eu tenho proposto que as pessoas busquem daí no seu caminho, quando já estão se tornando saudáveis e podem dar conta de si mesmo cada vez mais, né? O caminho do autoconhecimento, que muitas vezes inclui aquela fase inicial de limpeza interna de tudo aquilo que não estava bom, que é as terapias, e modos de vida saudável, exercícios saudáveis, coisas que têm caráter terapêutico, né? Mas que depois viram eu usufruir a vida. Eu vou passear, eu vou dançar, eu vou me divertir, e isso daí para mim já é atividade e um exercício, né? E uma coisa muito importante daí para a mente é a meditação. Por quê? Porque ela é o treinamento da mente ou da alma, né? Eu treino a minha alma para ela ser liberta. E é muito simples, porque é um estar, um lembrar-se de si mesmo. Então, qualquer um pode fazer a qualquer momento. Então, um dos principais pontos hoje, né? E a gente tem aí um Dalai Lama cientista que muito bem se associou ao que melhor temos na ciência atualmente, principalmente a nível da neurologia, né? Para explorar o que acontece na nossa mente. E para validar todas essas técnicas ancestrais que estão nas tradições. Então, é muito importante esse cuidado da mente para eu sair do estado de doença e também depois para eu conseguir me manter no estado de saúde. Porque não há nenhum tipo de doença, nem uma gripezinha que eu vá pegar sem antes estar mentalmente perturbado. E como você perguntou no início se isso tinha importância, de extrema importância para hoje, porque a pandemia significa uma doença planetária, ou seja, o planeta inteiro está desequilibrado em sua ecologia. Estamos destruindo o planeta e destruindo o ser humano através de racismo,
de genocídio, feminicídio, fome, guerra. Então a gente vai ter que bloquear isso, fazer desse planeta um paraíso, que é o que ele é. Então esse vai ser o nosso papel a nível geral de sociedade, né? Por quê? Está gerando uma doença mental do medo e uma reação de ódio. Então esse medo de morrer é o medo de todos nós de sobrevivermos aqui na Terra. E ele está gerando uma reação contrafóbica, contra medo, com raivas e ódios, como se eu sozinho pudesse dar conta de viver e não dependesse desse contexto social todo que nos cerca, né? Então, minha mensagem é realmente estranho, né? O nosso país tão maravilhoso ser um dos principais do mundo de doença mental e uso de psicotrópico. E depois falou, se a gente olha mais minuciosamente, não é tão estranho, porque vivemos uma vida extremamente agressiva, o meio extremamente destruído, todo mundo aglomerado nas cidades, num ambiente feio, sem arte, negacionismo da ciência, sem essência filosófica, muito menos religiosa. Então a gente está sem nenhum dos pontos da humanidade sendo observado. Então precisamos retomar cada um deles. Então é uma tarefa muito boa para nós, retomarmos, estudarmos, deixarmos o nosso entorno melhor, mais bonito, mais afetivo, né? Buscarmos a nossa filosofia de vida, a nossa religiosidade, como nós nos ligamos ao todo, né? E a minha sugestão é que, além de um segmento na homeopatia, associemos a meditação e o trabalho sobre si mesmo. Então, acho que é isso que eu queria colocar sobre o tema. Agradecer, que é um tema muito rico. Legal, Walter. Acho que você podia só falar, você oferece meditação, né? Sim, lá no consultório, aqui Vila Madalena, saindo para o Sumarezinho, Rua Ásia 49, a gente tem um grupo já de 7 anos que é aberto, é gratuito, né? E que acontece de segundas-feiras, hoje inclusive vai acontecer, né? Eu divulgo aqui na minha rede, porque é um grupo aberto e agora está funcionando online, através aqui do Zoom. Então, a gente consegue abarcar até um número maior de pessoas, não é necessário ter prática, não é necessário ser um experiente meditador, né? Para a gente realmente aprender junto e compartilhar, né? E também aproveitar para que é uma coisa que não acontece sempre, né? Uma grande amiga, Mônica Udler, que é professora aqui da USP, doutora em filosofia, né? E ela vai dar um curso de contemplação. E contemplação na sua essência, né, na sua raiz grega, é a mesma coisa de meditação. Então ela vai falar das tradições, né? Então cristianismo, judaísmo, sufismo e taoísmo em relação à contemplação. E nós vamos intercalar com esse grupo que acontece aberto às segundas-feiras, né? Então é cada 15 dias. Hoje, inclusive, vai ter, se alguém tiver vontade de participar, é só buscar na minha rede, 7h15 a gente está entrando, né? E é só clicar no link. Né? Então, porque eu já vi há muito tempo que para mim foi muito essencial, e eu falei, por que não pôr essa porta, uma porta de abertura? Que depois a pessoa pode escolher ela mesma o que é melhor para ela. Mas no início tem que ter um treinamento. Então, realmente a gente mantém isso vivo, né? Da mesma forma como eu mantenho aqui no consultório as terapias. Ou os trabalhos com o enneagrama, de autoconhecimento. Porque
e em algum momento que eu já estou melhor, vai se confundindo a minha saúde com o meu processo de vida. Então eu tenho uma ida de vida saudável, uma ida de vida feliz, que é o estado de felicidade que todo mundo busca. Então isso tudo visa a gente abrir esses horizontes dos céus e sair desses horizontes dos infernos que nós estamos vivendo, né? Então quem não leu Dante, vale a pena ler. O Dante ele escreve, né, que tem os 9 níveis de inferno e tem o purgatório, que é quando a gente se torna filósofo, a gente está no purgatório, que é mais ou menos a vida aqui na Terra. Mas que existem 7 níveis de céu. E todo mundo fala do inferno de Dante, mas muitas vezes não fala do céu de Dante. Então, como é que a gente pode viver os 7 níveis de céu? Então, acho que a minha contribuição seria essa aí, para a gente falar um pouco de mente, né? E vamos voltar mais nesse assunto, que é muito importante. Sim. Obrigado, Cláudia. Até amanhã. Até amanhã, os amigos aí que estão acompanhando, os pacientes. Tenham paciência comigo. Você vê que hoje eu atrasei, né? Mas vamos firmes aí, tentando colocar sempre aí um tema importante de reflexão. Um abraço a todos. Obrigado. Até amanhã.